O assunto dessa aula são os equinodermos, que são animais pertencentes ao filo Equinodermata. Os equinodermos, eles são animais que se caracterizam pela presença de espinhos, né, salientes, presentes na superfície do corpo. Essa característica é a característica, inclusive, que dá nome ao grupo, né? O nome vem de equinos, espinhos, e derma, pele. Esses animais são animais que são exclusivamente marinhos e que apresentam um esqueleto interno, tá? Chamado de endoesqueleto, de estrutura calcária. Outra característica importante desse grupo é a presença de um sistema que é exclusivo desses animais, que é o sistema aquífero ou ambulacrário. Esse sistema ele vai estar relacionado a diversas funções desses animais, como a locomoção, a respiração, a circulação, a excreção e até a percepção do ambiente que é feita pelo animal. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? Eles são o último grupo de invertebrados, mas eles são os primeiros a serem deuterostomes. Então seria o filo mais próximo dos cordados, justamente por essa característica. Todos os demais filos que nós estudamos eram de animais protostômios. Aqui a gente vê como é que é a estrutura geral do sistema ambulacrário. Esse sistema é um sistema hidrovascular ou aquífero que vai permitir a circulação de água. Tá? Tem como funções o transporte interno, né, de nutrientes, de excretas, mas também participa da movimentação do animal, da percepção do ambiente, ou seja, teria função sensorial, participa das trocas gasosas, da alimentação e da fixação desse animal. Ele é formado por uma rede interna de canais, por onde vai circular a água do mar, permitindo o transporte de excretas, nutrientes, né, alimentos e gases. Esse sistema ambulacrário ele é formado por um canal circular. Esse canal circular fica ao redor da boca e se liga ao exterior através dessa estrutura que é a placa madrepórica. Essa placa madrepórica é uma placa calcária e que é perfuradinha por onde vai entrar a água. Desse canal central, que é o canal circular, vão partir os canais, que são os canais radiais. E esses se ramificam, se ligando a essas estruturas que são as ampolas e os pés ambulacrários. Tá? Como é que funciona então? As ampolas, elas têm capacidade de contração e quando elas se contraem, elas vão empurrar a água contra os pés ambulacrários, forçando a saída de água e gerando o movimento. Quando a água sai, o que vai acontecer? Vai ter uma diferença de pressão, então a água retorna para essa placa madrepórica. Como esse movimento é um movimento contínuo, vai ter a movimentação do corpo do animal. Nessa imagem a gente vê o ouriço, né, com os espinhos bem evidentes, e aqui o endoesqueleto calcário, que a gente pode observar a presença dessas estruturas que são as pápulas, que permitem as trocas gasosas e também participam da excreção, e outras estruturas como as pedicelárias, que participam da remoção de detritos e fragmentos e também vão permitir a captura de presas. Funções vitais, né? Fisiologia dos equinodermos. Então, o sistema digestório é completo, então ele vai ter boca e ânus, tá? Chamando a atenção aqui que nos ouriços do mar tem essa estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, é um conjunto de 5 dentinhos que vão raspar as algas presentes nas rochas. Já as estrelas do mar, elas são animais que são animais carnívoros. O sistema circulatório, ou ele é ausente, ou ele é rudimentar, né? Bem simples. A distribuição é feita através da cavidade celomática, já que esses animais são celomados. A excreção é realizada pelo sistema ambulacrário, não tem nenhuma estrutura especializada na excreção.
O sistema respiratório, né, as trocas gasosas, elas ocorrem por difusão entre a água do mar e o do sistema ambulacrário. Reprodução. Os equinodermos, eles são animais dioicos, só que você, externamente, você não consegue diferenciar o macho da fêmea, só pela morfologia externa, tá? A fecundação, ela ocorre externamente, então a fecundação, ela é externamente, a fecundação ocorre na água, então é uma fecundação externa, né? Então tanto os óvulos quanto os espermatozoides, eles são liberados na água, onde vai ocorrer a fecundação. Como durante o ciclo de vida eles passam pelo estágio de larva, nós dizemos que esses animais têm desenvolvimento indireto. E uma curiosidade, a larva, ela vai ter simetria bilateral, enquanto o animal adulto, né, ele vai ter simetria pentarradial. A gente consegue observar isso nessa imagem. Então, o animal adulto com simetria pentarradiada, né, 5 raios de simetria, enquanto a larva ela tem simetria bilateral. Bom, essas duas imagens estão mostrando aqui a reprodução sexuada, né, o lançamento dos gametas na água, com a fecundação, a formação da larva, que vai sofrer metamorfose e originar um animal adulto. E aqui uma outra característica do grupo, que é a alta capacidade de regeneração. Então, se uma estrela do mar, né, que é o exemplo que está aqui, ela é fragmentada, se tiver um pedacinho lá do sistema ambulacrário, ela consegue se regenerar. Aqui só estou lembrando novamente, né, que esse é o filo mais próximo dos cordados, já que eles também são deuterostômios. E aqui uma imagem para diferenciar. Então, quando o blastóporo origina a boca, o animal é chamado de animal protostômio. Então, todos os filos que nós estudamos eram protostômios, tá? Somente os cordados e os equinodermos, eles são deuterostômios. Então, o blastóporo vai originar o ânus. O sistema nervoso, ele é formado por um nervo que fica ao redor da faringe e nervos radiais, tá? Ele não é uma estrutura bem desenvolvida, né? É bem rudimentar, também não temos cefalização. Sistemática agora, classificação. Primeira classe é a classe equinoide. Então, são animais como os ouriços, né? Ou a bolacha da praia. No caso do ouriço, nós temos um corpo mais arredondado, com os espinhos bem evidentes, como a gente consegue ver nessa imagem. Já a bolacha da praia, ela tem um corpinho mais achatado. Eles apresentam lanternas de Aristóteles. Próxima classe é a classe asteroide. Essa classe asteroide, o corpo já tem um formato de estrela e é mais achatadinho, né? Então, o exemplo da estrela do mar, geralmente ela tem 5 ou mais braços, e aqui tem um disco central, da onde partem esses 5 bracinhos, né? Você não tem uma separação muito nítida entre esse disco central e os braços. E na região inferior, né, desses braços, nós temos inúmeros pés ambulacrários. Próxima classe é a classe crinoide. Tá? Então, nos equinodermos, nós temos cerca de 7.000 espécies que são divididas, né, em 5 classes, né? Então, essa classe, que é a classe crinoide, também tem um corpo estrelado, né? Os braços são ramificados e tem essa aparência, né? Parece uma florzinha, tá? Que o exemplo é o lírio do mar. A classe holoturoide são animais que têm o corpo alongado, né? Mais cilíndrico, bastante flexível,
ele tendo a consistência dele é uma consistência menos rígida, tá? Não temos a presença nem de braços, nem dos espinhos. Eles têm tentáculos ao redor da boca. E uma curiosidade é que quando esses animais eles são atacados, eles fazem o fenômeno da evisceração, ou seja, eles eliminam parte das suas vísceras internas, como o intestino e as gônadas, que depois vão sofrer regeneração. Próxima classe é a classe Ophiuroidea. Na classe Ophiuroidea, nós temos animais que têm o corpo achatado, que é semelhante ao das estrelas do mar, só que esse disco central é bem mais nitidamente separado dos bracinhos, né, dos 5 bracinhos, né, que são longos e bem ágeis. O exemplo é a serpente do mar. E como demais características nós podemos lembrar. Então eles têm um endoesqueleto, que é um endoesqueleto calcáreo, tá? De origem mesodérmica, de onde pode partir os espinhos, né? Que são projeções da epiderme. Eles são deuterostômios, então o blastóporo origina o ânus. A simetria do adulto é pentarradiada e na larva é simetria bilateral. Eles podem apresentar as pedicelárias, como eu falei para vocês, essas estruturas, né, que tem um formato semelhante a de pinça. Isso aqui é uma fotomicrografia, né, que deixa bem evidente e que auxiliam na remoção de fragmentos, detritos e em algumas espécies vai auxiliar na captura de presas. São triblásticos, portanto eles têm 3 folhetos germinativos, a ecto, a meso e a endoderme, e como eu já havia falado, eles são celomatos, então eles têm uma cavidade que é totalmente revestida pela mesoderme. Bom, chegamos ao final, um grande beijo e até a próxima.